Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para nosso segundo bloco das aulas de Direito Tributário. Eu vi o vídeo, o primeiro bloco, não é? Travou algum problema aqui no aplicativo, mas vamos prosseguir de onde paramos. Estávamos tratando da competência residual, que exige lei complementar para sua instituição. Então, está aí na tela, vamos prosseguir de onde paramos. Aqui. Competência residual. Só a União possui atribuição constitucional para instituir novos impostos, além daqueles previstos na Constituição. Como eu disse a vocês, a competência residual aparece lá no 154, inciso 1. E ela, além de impostos, ela também se aplica para novas contribuições da Seguridade Social. Contribuições para a Seguridade Social, em relação a elas, também há uma competência residual. Os requisitos: só a União pode, só por meio de lei complementar, e esse novo imposto ou essa nova contribuição para a Seguridade Social, ela terá que ser, ele ou ela, imposto ou contribuição, terá que ser não cumulativo e ter base de cálculo e fato gerador distintos dos já existentes. Ou seja, se é um imposto residual, esse novo imposto ele terá que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos impostos já existentes. Qual é a lógica da Constituição? Para exercer a competência residual, isso tem que ser feito para algo novo. Não pode ser um tributo já existente que venha a ser copiado. Não, tem que ser algo novo. Então, o fato gerador e a base de cálculo tem que ser novos. Agora, preste atenção, o Supremo já decidiu que se tratar de um imposto residual, ele tem que ter base de cálculo e fato gerador novos em relação aos impostos já existentes. Nada impede que seja igual a uma contribuição da Seguridade Social já existente. O critério da novidade é em relação à espécie tributária que se está instituindo no exercício da competência residual. Mesma coisa se for uma contribuição para a Seguridade Social residual, ela vai ter que ter fato gerador e base de cálculo novos em relação às contribuições para a Seguridade Social já existentes. Entenderam? Preste atenção um detalhe em relação à contribuição para a Seguridade Social. Veja lá o caput do artigo 195. O caput do 195, ele diz quais são as fontes de custeio para a Seguridade Social. Então, ele diz lá de onde é que pode ser tirado dinheiro para custear a Seguridade Social, de onde é que pode haver, sobre o que pode haver incidência de contribuição para a Seguridade. Aí ele diz lá do faturamento, da receita, da folha de salários, das remunerações pagas, do concurso de prognóstico, loteria. Ele diz lá as fontes de custeio para a Seguridade Social. Aí vai agora no parágrafo 4º do 195. O parágrafo 4º do 195, ele diz o seguinte: além daquelas fontes previstas no caput, outras fontes de custeio para a Seguridade Social podem ser instituídas, desde que obedeça-se ao que está disposto no 154, inciso 1. Qual seja o 154, inciso 1? A competência residual para impostos. Então, na verdade, a competência residual para contribuições da Seguridade Social aparece no 195, parágrafo 4º, e aparece fazendo remissão ao 154, inciso 1, tá bom? E aí, veja bem, se a União, que só quem tem competência, né, para essas contribuições para a Seguridade Social é a União, exceto aquela contribuição previdenciária própria dos servidores estaduais e municipais, que aí a competência é de cada estado e cada município. Mas, no geral, as contribuições para a Seguridade Social, só quem institui é a União. Veja bem, se a União quiser instituir uma nova contribuição para a Seguridade Social, que já tem a sua base, já tem a sua fonte
prevista no caput do 195 não precisa de lei complementar. Por quê? Porque para instituir uma contribuição sobre uma daquelas fontes previstas no caput, aquilo ali não é competência residual, aquilo ali é o exercício da competência comum, já está previsto na Constituição. Competência residual é para instituir algo diferente, que incida sobre uma fonte não prevista no caput do 195, tá bom? Então, se é para uma nova, é até nova, mas ela incide sobre uma base já prevista no caput, isso aí não é competência residual, não precisa de lei complementar, tá bom? Vamos ver aqui algumas questões jurisprudenciais, olha. Aqui, recente, é desse ano, 2023, esse aqui. Exatamente, de março desse ano. Vai tratar de contribuição para a Seguridade Social e olha só o que o Supremo decidiu em repercussão geral. O Supremo decidiu que, antes da emenda 20, uma determinada contribuição para a Seguridade Social ela era inconstitucional. Mas, depois da emenda 20, a instituição dessa mesma contribuição, por outra lei, é constitucional. Por quê? Veja aí. É inconstitucional a contribuição para a Seguridade Social a cargo do empregador rural, pessoa jurídica, incidente sobre receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista na lei número tal, na redação anterior à emenda 20. Por que é inconstitucional? Porque na redação do caput do 195, antes da emenda 20, dizia-se lá que era possível instituir contribuições para a Seguridade Social sobre o faturamento. Falava apenas faturamento, não falava de receita bruta ou de receita, falava de faturamento. Só que aí veio uma lei ordinária e fixou uma contribuição sobre receita bruta. Não pode. Lei ordinária para uma base não prevista no caput, não pode. Se não era previsto no caput, só por meio de lei complementar no exercício da competência residual. Aí depois veio a emenda 20, alterou lá o texto do caput para dizer que entre as bases para custeio da Seguridade Social estão não apenas o faturamento, mas também a receita bruta, ou a receita. E aí, olha o que o Supremo disse, é constitucional a contribuição à Seguridade Social a cargo do empregador rural, incidente sobre a receita bruta, prevista na lei tal, com redação. Aí, veja, teve outra lei, com redação da lei tal de 2001, passou a ser constitucional. Por quê? Porque com essa lei de 2001, eu já tinha alteração pela emenda 20. Então, era, sim, possível a instituição de contribuição sobre a receita. Tá bom? Alguns temas aí, veja, importante aí você ficar atento ao artigo 146 da Constituição. Outros temas que estão espalhados pela Constituição e que exigem também lei complementar. O 146 ele é importante porque ele trata de normas gerais de direito tributário. Normas gerais de direito tributário exigem a edição de lei complementar, por exemplo, o CTN. O CTN foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar, tá bom? Porque ele faz esse papel, ele é uma norma geral de direito tributário aplicada a todos os entes políticos. E aí, lá no 146, diz, olha, normas sobre impostos, normas sobre a base de cálculo, fato gerador, sujeito ativo, sujeito passivo dos impostos discriminados nessa Constituição deve constar de lei complementar. Diz também que prescrição, decadência, precisa de lei complementar. Esse 146 é muito importante para o seu estudo individual, faça a leitura, tá? Agora, além do 146, que trata de normas gerais, existem alguns outros artigos espalhados pela Constituição que exigem lei complementar para tratar de direito tributário em alguns pontos específicos que aí vocês até já devem ter visto isso na parte anterior, naquela parte dos tributos em espécie, né? Com outro professor.
Veja, tem regras de ICMS que precisam de lei complementar, regras de TCMD, regras de ISS, regras de contribuições para a Seguridade Social, que a Constituição também exige lei complementar, tá certo? Fica aí para o seu estudo individual, dá uma olhada nesses dispositivos, até caso não tenha visto já nas aulas de imposto em espécie. Olha aqui a questão de reserva de lei, né? Esse caso é muito interessante porque ele vai tratar de 3 situações. Cadê aqui? Ele vai tratar. Deixa eu ver se ele fala de substituição também. Ele fala. Veja bem. É o seguinte. Eu já falei para vocês no primeiro bloco que para alterar o prazo de pagamento de um tributo, mudar a data de vencimento, não precisa de lei. Pode ser por ato infralegal. Lembram que eu falei isso? Pode ser uma portaria, um decreto que altera a data de vencimento, tá bom? Então, aqui nesse precedente, nesse julgado, o Supremo trata de 3 situações. Data de vencimento de tributo, não precisa de lei para alterar a data de vencimento. Antecipação tributária precisa de lei. Eu vou dizer o que é antecipação. E substituição tributária precisa de lei complementar. Então, veja, não precisa de lei alterar vencimento. Precisa de lei ordinária, antecipação tributária. E precisa de lei complementar, questões referentes à substituição tributária. Veja bem, o que é antecipação tributária? Antecipação tributária é quando o próprio contribuinte tem que recolher o tributo de um fato gerador que ele próprio ainda vai praticar. Ele ainda vai praticar o fato gerador no futuro, mas ele recolhe antecipadamente o tributo devido. Ele recolhe com base em uma presunção, com base em um fato gerador presumido. Se aquele fato gerador mais à frente não ocorrer, ou ocorrer por um valor menor que o presumido, o Supremo entende que o contribuinte que pagou tem direito a receber de volta o pagamento a mais que ele fez, tá bom? Mas então, na antecipação tributária, é o próprio contribuinte quem recolhe tributo antecipadamente. Precisa de lei para instituir antecipação tributária. E a substituição tributária? A substituição tributária é quando não é o contribuinte, é um responsável quem recolhe tributo por fato gerador que ainda vai ser praticado pelo contribuinte. Então, é um terceiro que é responsável tributário, e esse terceiro é quem vai ter que fazer o recolhimento antecipado de um tributo, cujo fato gerador será realizado futuramente, não por ele, mas por uma outra pessoa que é o contribuinte. Isso aí é a substituição tributária para frente ou progressiva. Para frente, porque o responsável substitui quem está à frente dele na cadeia produtiva, tá bom? E o que é que nós temos? Para substituição, precisa de lei complementar. Isso é muito comum no caso de indústria, né? A indústria vende um produto para o atacadista, e o atacadista depois vai vender para o varejista, e a Receita Federal coloca aquele produto na substituição tributária para frente. Para quê? Para que quando o produto saia da indústria, ele já saia com toda a tributação paga, recolhida antecipadamente. Coloca a indústria na condição de responsável por substituição. E os contribuintes que estão à frente ainda irão, no futuro, praticar o fato gerador. Se esse fato gerador também não for realizado, ou for realizado por um valor menor, pode pedir de volta o valor pago, tá bom? Mas então, o que foi decidido aqui foi a distinção entre essas 3 situações. Não precisa de lei para alteração de prazo de pagamento, precisa de lei ordinária para antecipação tributária e para substituição tributária precisa de lei complementar, tá bom?
Próximo, olha aqui, olha. Decisão recente também do Supremo, isso aqui é de 2022, eu acho, é do ano passado, ano retrasado, saiu nos informativos, necessidade de lei para instituir substituição tributária. No caso aqui, era substituição tributária de ICMS. Substituição tributária de ICMS já tem lei complementar da União. A própria lei complementar 87/96, que é a lei complementar do ICMS, ela traz lá como lei complementar essa previsão da substituição tributária. Então, se já tem a lei complementar, no âmbito dos estados é necessária uma lei ordinária. Só que o que foi que aconteceu aqui no estado do Amazonas? Fixaram responsabilidade tributária por meio de decreto. Por meio de decreto não pode, né, pessoal? Inconstitucional. Responsabilidade tributária só por lei. Na maioria das vezes, lei ordinária. Algumas vezes, como esse da substituição, lei complementar. Aqui outro ponto importante, até foi cobrado na prova de procurador do DF, ocorrida ano passado, foi cobrado na primeira fase, na prova objetiva. E o que é esse tema? Esse tema é muito relevante, que diz respeito à delegação do Legislativo para o Executivo estabelecer as alíquotas específicas de um determinado tributo. Veja, pelo princípio da legalidade, todos os elementos da obrigação tributária precisam estar previstos em lei. Contribuinte, base de cálculo, fato gerador. Base de cálculo, fato gerador, contribuinte, sujeito ativo e sujeito passivo. Contribuinte e quem cobra também tem que estar previsto em lei. Alíquota, base de cálculo. Então, veja, isso tem que estar em lei. Só que, a partir de algumas situações, o Poder Legislativo começou a produzir leis tributárias que não definiam especificamente qual era a alíquota de um tributo para um determinado fato gerador. Deixava isso para que o Poder Executivo, para que a administração estabelecesse a exata alíquota a ser aplicada em determinada situação. E o que foi que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que essa delegação do Legislativo para que o Executivo identifique, determine qual o valor específico da alíquota para aquele tributo, ela pode ser constitucional ou pode ser inconstitucional. Depende de como essa delegação seja feita. O que é que o Supremo diz? Olha, para ser constitucional essa delegação, a lei tem que trazer todos os elementos da obrigação tributária. Primeira coisa, todos os elementos têm que estar previstos em lei. O que é delegado é a possibilidade de o executivo verificar o fato gerador específico praticado pelo contribuinte e determinar qual alíquota deve incidir sobre aquele fato gerador praticado. Então, o que o Supremo entende que é possível é essa delegação em relação às alíquotas. Definir ali qual alíquota exatamente deve ser aplicada a determinado contribuinte. Desde que os elementos da obrigação tributária estejam previstos em lei, e também tem outro requisito que o Supremo exige, que a lei estabeleça um teto máximo para a cobrança. A lei tem que estabelecer um teto máximo para a cobrança. Fazendo isso, é constitucional a delegação. Por outro lado, se a delegação é uma delegação muito aberta, muito livre, que a lei não traz consigo os elementos da obrigação tributária, a lei não estabelece um teto, um limite para a cobrança do tributo. Então, nesse caso, a delegação ela é inconstitucional, tá bom? Inconstitucional. E aqui, veja, esse caso que está na tela aí é uma taxa cobrada pelos conselhos de engenharia, pelos CREA, é a taxa de anotação de responsabilidade técnica. E o Supremo entendeu que, nesse caso, é constitucional, porque, veja, é uma legalidade suficiente. O que está na lei já é suficiente.
admite-se um diálogo entre a lei e os atos infralegais, o regulamento. Critérios firmados para a constitucionalidade dessa delegação. A delegação pode ser retirada de quem recebeu a qualquer momento. O Congresso fixa os padrões, os standards, que limitam a ação do delegado e tem que ter razoabilidade. A taxa devida pela RT insere-se nesse contexto. Os elementos essenciais da exação estão previstos em lei. E o aspecto quantitativo é que foi delegado para o Conselho. O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência. Então, considerou-se constitucional essa forma de delegação. Agora, veja outra aqui. Foi também envolvendo o Conselho de Classe. Mas aqui foi uma delegação para os conselhos fixarem o valor das suas anuidades. A anuidade de conselho de classe, você sabe, ela tem natureza de contribuição, né? Um tipo de contribuição especial, é contribuição no interesse de categoria profissional. E, nesse caso, olha o que a lei fez. Poder de fixar e majorar essas contribuições sem parâmetro legal. A lei não fixou um teto, a lei não estabeleceu os elementos centrais da obrigação tributária. Então, foi uma delegação aberta e sem teto para cobrança. Aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessa delegação. Tá bom? Então, veja, a delegação para que o Poder Executivo fixe o aspecto quantitativo, fixe o valor específico do tributo, ela vai poder ser constitucional ou inconstitucional, dependendo da forma como for feita. Outro ponto. Competência para iniciativa de projeto de lei tributária. Aqui é o seguinte, é a proposta de um projeto de lei em matéria tributária. Essa proposta, ela pode ser apresentada por um parlamentar. Não há iniciativa privativa do chefe do executivo para apresentar a proposta de lei de direito tributário, em matéria tributária, tá bom? Qualquer parlamentar pode apresentar. Lembrando também que a competência legislativa em matéria tributária é uma competência concorrente, ou seja, a União legisla as normas gerais de direito tributário e os estados fazem a legislação suplementar do direito tributário, tá bom? O município tem uma competência que não é concorrente, é uma competência para legislar na matéria local, no assunto local do direito tributário, né? Tá bom? Mas aqui, quanto à iniciativa de projeto, não há iniciativa privativa do chefe do executivo. Medida provisória em direito tributário, muito importante. Veja lá o artigo 62, parágrafo 2º. É possível, sim, medida provisória em direito tributário, viu? Não tem nenhum problema, desde que preenchidos os requisitos da medida provisória. Agora, o parágrafo 2º do 62 traz uma regra específica. Ele diz o seguinte, ó, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos. Aí tem a exceção, a gente vai ver qual é a exceção depois. Mas essa medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Presta atenção, o que é que esse parágrafo 2º ele traz? O parágrafo 2º traz uma obrigatoriedade de conversão da medida provisória em lei
para que ela possa produzir efeitos no exercício financeiro seguinte. Agora, que medida provisória é essa? É só e apenas a medida provisória que institui ou aumenta impostos, tá bom? Essa que institui ou aumenta impostos tem que ser convertida até o último ano do exercício em que ela foi editada, para que ela possa produzir efeitos no exercício financeiro seguinte, tá bom? Que mais? Vamos ver aqui no slide seguinte. Novamente, reforçando, é apenas para imposto. Não é qualquer coisa com imposto, é só instituir ou majorar. E é preciso converter em lei para que possa produzir efeitos. É uma exigência de conversão em lei. Quais são as exceções? Ou seja, mesmo sendo imposto, a medida provisória vai poder aumentar ou instituir e vai produzir efeitos sem a exigência de ser convertida em lei. Olha aí. Essa regra não se aplica. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e o IEG. Qual é o IEG? Imposto Extraordinário de Guerra. Tá bom? Não é possível, não é exigida a conversão da medida provisória em lei para que ela produza efeitos em relação a esses impostos, tá bom? Lembrando também que se for uma medida provisória que institui ou aumenta taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais, também não tem que seguir essa regra. Por que não tem? Porque a regra ela é específica para impostos. Entenderam? Então, cuidado que pode ter muita pegadinha em concurso com essa regra do 62, parágrafo 2º. E também cuidado para não confundir, isso aqui não tem nada a ver com o princípio da anterioridade, né? O princípio da anterioridade, a gente vai ver daqui a pouco, o princípio da anterioridade é aquele que exige um prazo entre a publicação da lei e a cobrança do tributo, né? Tem que ter um prazo para o contribuinte não ser surpreendido. Aqui não tem nada a ver com isso. Aqui é uma exigência de converter a medida provisória em lei. Se ela não for convertida, ela não pode produzir efeitos no exercício financeiro seguinte. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Ok, vou encerrar esse bloco por aqui. Depois a gente continua a partir do princípio da isonomia. Um abraço. Tchau.